Fala, Azenha. Boa noite, tudo bem? Satisfação, Tudo Luiz bem, Vegadas. Luiz? Meu xará. Azenha, você foi correspondente internacional do Brasil pela TV Manchete 85, salvo Isso. engano. Sim. E da Rede Globo nos anos nos anos 80 e 90, Mas antes fui do SBT também. também nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos. E da Rede Globo foi 2001, 2004. Depois da Globo em seguida. Então você foi correspondente, Azenha foi correspondente internacional nos Estados Unidos, né, durante um bom período da vida dele. Qual a visão que você tem desse período sobre a imagem do Brasil? E fazendo um contraponto com a imagem do Brasil hoje no mundo. Olha, Luiz, a imagem do Brasil, quando eu fui para os Estados Unidos, era uma imagem já ruim. O Brasil tinha passado por uma ditadura militar. Eu fui para os Estados Unidos em dezembro de 1985. O Brasil vinha de uma ditadura militar. Nós iríamos experimentar uma eleição direta só em 89. O Brasil estava numa crise econômica. A gente tinha uma questão que era a questão da dívida externa, muito grande. Então eu acompanhei muitas negociações do Brasil com a dívida externa. Depois, como você sabe, o Brasil teve uma mudança muito grande, experimentou uma mudança muito grande na sua imagem exterior a partir especialmente do segundo mandato do governo Lula. Com a diplomacia do chanceler Celso Amorim, a imagem do Brasil se transformou no exterior. Uma coisa que me chama muita atenção, uma reportagem que eu me lembro de ter lido na revista do New York Times, uma revista de domingo, que elogiava, mostrando como a diplomacia brasileira, e aí não era especificamente falando do Lula ou do Amorim, mas como o Itamaraty tinha conseguido, ou tinha ajudado a conceber uma diplomacia que tinha conseguido amarrar as mãos, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, da grande superpotência, que era, se referiam ao soft power, o poder suave do Brasil, que tinha ajudado a amarrar as mãos como? Fazendo com que os Estados Unidos assumissem compromissos internacionais multilaterais. Né? Essa ideia era uma ideia que o Itamaraty promovia, né? Fazer com que os Estados Unidos assinassem tratados internacionais. E o governo Lula, especialmente, promoveu muito isso. Né? Não só promoveu organismos multilaterais novos, os BRICS e aqui o Unasul e outros aqui na região, como tentou sempre engajar os Estados Unidos e outros países através do multilateralismo. Então a imagem do Brasil como líder cresceu muito e agora ela se deteriorou muito. Eu já não estava nos Estados Unidos a partir de 2005, eu já estava de volta no Brasil, então eu não acompanhei de lá a mudança, mas recentemente acho que é razoavelmente óbvio que a imagem no Brasil, desde que o governo Bolsonaro assumiu, a imagem do Brasil no exterior se deteriorou profundamente em questão de alguns meses em relação ao que vinha, ao que existia. Né? O Brasil teve uma participação muito importante nas questões da ecologia, desde a Rio 92, a Eco 92, no Rio de Janeiro, relativos ao meio ambiente, comércio internacional. Então, o país fez assim, ó. Cresceu desde o final da ditadura e caiu agora após 2016. A imagem do Brasil melhorou muito no período Lula e agora experimentou uma derrocada, vamos dizer assim, em questão de meses. E você falou que o ponto-chave daí foi o Celso Amorim que conseguiu... Sim, eu diria que o Celso Amorim, ele obviamente que você não pode tirar o Celso Amorim do contexto histórico do Itamaraty. Não é o Celso Amorim a figura de uma pessoa. Vamos dizer, o Celso Amorim encarnando um saber do Itamaraty, que é um saber histórico, né? É uma instituição por trás dele que tem uma história, longa história, e que está sendo desmontada. Não dá para desmontar o Itamaraty assim fácil.
Mas, infelizmente, a gente é representado por um chanceler que é confuso nas suas ideias, né? Tem ideias medievais. Então, você colocar lado a lado Celso Amorim. Celso Amorim com esse chanceler que nos representa é quase que uma piada, né? Você vê as ideias, a formulação das políticas de um e de outro, assim, é uma coisa bizarra essa comparação. Como tudo que tem sido visto no Brasil, aliás. Tocando esse ponto, alguns dias saiu uma pesquisa que fala que o Brasil pode ter crescido o comércio com os Estados Unidos, né? Mas o crescimento do comércio dos Estados Unidos para o Brasil, para desovar os produtos americanos do Brasil, foi bem maior percentual, fora que perdemos muito comércio para a Europa e outros países mais, né? O que acontece, Luiz, assim, é o seguinte, os Estados Unidos, independentemente do Trump, os Estados Unidos sempre tiveram políticas de Estado. Independentemente do governo de turno lá, as políticas de Estado do país são seguidas pelos governos. Uma das políticas de Estado americana, agora que se o Trump perder o ano que vem, vai continuar sendo perseguida pelo próximo presidente, é disputar a hegemonia com a China, por exemplo. Os chineses fizeram grandes avanços tecnológicos, os chineses deixaram de só produzir mercadoria de baixa valor agregado e estão disputando hoje na alta tecnologia de 5G, painel solar, trem de alta velocidade. Então os chineses, eles migraram da baixa tecnologia, eles não estão mais Os falsificados baratos. Exatamente, agora eles estão disputando na alta tecnologia. Então, e aí, o que acontece? Eles estão começando a disputar mercado, então os americanos que exportaram praticamente toda a sua indústria, descobriram agora, de repente, que precisam se reindustrializar. Eles exportaram toda a sua indústria de base muito porque a indústria não queria pagar os impostos nos Estados Unidos. Então essa indústria ou foi para Delaware ou para Nevada, que são dois paraísos fiscais internos dos Estados Unidos, onde se paga menos imposto. Então eles põem a sede em Delaware, a sede em Nevada, ou senão essas empresas americanas, grandes empresas, foram estacionar bilhões e bilhões e bilhões, trilhões de dólares em outros paraísos fiscais. Inclusive, uma questão muito debatida nos Estados Unidos é como fazer para esse dinheiro ser internado. Está sendo debatido agora. São trilhões de dólares que estão no exterior, porque elas mudaram as suas sedes para fora do país e exportaram as suas plantas industriais para fora. E agora o que eles estão trazendo de volta, ou tentando trazer de volta, e eles vão começar a competir com o Brasil pelo mercado colombiano, boliviano, América do Sul. Então, durante o governo Lula, o que o Lula fez com o Celso Amorim? Olha, vamos disputar mercado com os Estados Unidos, até na América Central. Você se lembra que eles deram um golpe em Honduras? Eles deram um golpe em Honduras quando o Brasil já estava ali se atrevendo a entrar ali, muito perto do quintal. Honduras foi em 2010 ou foi em 2009? Data eu sou péssimo, mas eu foi acho por aí. que foi 2010, mais ou menos. Foi logo que está assistindo, cheque pra gente no Google. Eu não vou dar um Google aqui agora, mas foi por aí. Logo depois teve o golpe do Paraguai também, justamente. Né? Então era um projeto de conquista após a crise de 2008 dos Estados Unidos para reconquistar a América do Sul, que havia perdido espaço para a China. Sim, a China veio aqui, a China está aqui, está no pré-sal com as suas grandes empresas, a China está no Peru, a China está na Venezuela, a China está no Equador, está em vários países. A China tem uma presença muito grande aqui, muito forte, uma presença grande no Brasil, é nosso maior parceiro comercial hoje. E o que acontece com os Estados Unidos é que os Estados Unidos agora estão se vendo na situação de começar a disputar com a China e com o próprio Brasil os mercados vizinhos nossos aqui. Então, por mais que o Bolsonaro queira ser amigo do Trump, para o Trump, amigo é o seguinte, não tem essa de amizade, entendeu? Ele vai ser amigo, mas até a página 5. Porque dali para frente ele vai defender os interesses americanos. Sabe qual é a base política do Trump? Que vai tentar reelegê-lo?
É o agricultor, é o agronegócio de Iowa, é o agronegócio do interior dos Estados Unidos. O agricultor, assim como o agronegócio daqui apoia o Bolsonaro, o agronegócio americano é o cara que vai reeleger o Trump. Então, esse cara, ele disputa mercado com o Brasil. Outro dia eu escrevi isso no meu blog, e aí veio do Azenha. aí eu vi o mundo. Vi o mundo. Aí um fulano veio e fez uma crítica, dizendo, Azenha, mas você não segue o canal rural. Ele fez uma menção a algo. O Brasil já está comprometida toda a soja brasileira com a China. Não tem competição do Brasil com a China, com os Estados Unidos, na questão da soja. A China já comprou tudo. Não é essa a questão, meu amigo. Vou te responder aqui. Primeiro, você não falou da carne suína. Quando o Brasil, você esqueceu que o Trump está tomando o mercado chinês da carne suína. Você fez uma amnésia seletiva. Você foi seletivo na resposta que você me deu. Primeiro, carne suína, não esquece. Brasil e Estados Unidos competindo pelo mercado chinês. Você esqueceu seletivamente. Segundo ponto, tudo bem, agora sim, as próximas safras, sim, estão comprometidas. Só que o Trump anunciou só uma parte do acordo de 3 partes que ele vai fazer com os chineses. E ele falou para os agronegócios, para os agricultores americanos, comprem terra, comprem trator, porque vem mais aí. E ele vai para as cabeças para os produtores, em defesa dos produtores de soja dos Estados Unidos, para ampliar o seu mercado. Eu não estou dizendo que vão fechar totalmente o mercado brasileiro, mas há um limite para quantos porcos da China comem. E além disso, tem um outro ponto. Quem é que faz o veneno que vai aqui no agronegócio brasileiro? Não é o Brasil que ganha dinheiro com isso. Nem a semente transgênica. Então os americanos já estão ganhando dinheiro aqui. Que não pode ser. Já estão ganhando dinheiro. Não pode ser vendido para a Europa e nem para eles mesmos e vende para a América do Sul, né? Então esse é meu ponto. Então meu caro amigo, você está se ferrando duplamente com o Trump. Ele vai tomando o mercado do agronegócio brasileiro. 2, ele está entuchando aqui semente transgênica e veneno para o seu filho comer. Assim, alguns jornalistas e cientistas políticos acreditam que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está se isolando politicamente com as brigas provocadas por seus filhos, com alguns deputados, senadores, seja do partido dele ou não, e até com o próprio Supremo. Você acredita que parte desse isolamento é um isolamento forçado, com o intuito de denegrir a classe política e ainda para ir se aproximar dos seus eleitores que no quesito de serem ele ou não, no quesito assim dos seus telespectadores, seus eleitores, quer dizer, acreditam que o Supremo e a Câmara são bandos de ladrões que devem ser fechados, coisas do tipo. Você acredita que isso é algo estratégico, que ele pode levar em consideração para vir a dar um golpe dentro do golpe de 2016 e fechar a Câmara e o Supremo? Não, ou é acho uma que coisa ele não tem deslocada força dele? política Mas hoje. é importante lembrar que, segundo o site Valor de hoje do Globo, o presidente Bolsonaro mandou o Exército se preparar para prováveis confrontos após a aprovação da reforma da Previdência. Não, eu acho o seguinte, o Bolsonaro não tem força política para dar golpe hoje. Eu também Mas não ele acho teria que essa vontade de dar mesmo sem ter? Eu não sei, é difícil você prever vontade. Eu gosto de trabalhar com a realidade política. A vontade dele, ele pode ter vontade de um monte de coisas, né? Eu acho que ele não tem força política suficiente. Quando eu digo a vontade, ele estaria tentando tramar para conseguir essa força política? Não acho que ele está tentando tramar, não. Eu acho assim, o Bolsonaro, ele tem 1/3 do eleitorado brasileiro. 30%. Ah, ele tem por aí de apoio popular. Ele não consegue colocar essas pessoas na rua. Porque para colocar as pessoas na rua, ele teria que estar fazendo um governo maravilhoso, que de fato não está fazendo. Então ele tem 30%, ele tem um ativismo na internet que é poderoso, a gente não sabe até que ponto esse ativismo é baseado em robôs ou não. Né? A CPI das fake news poderia ajudar confrontar e esclarecer isso. Né? O desmanche desse esquema seria essencial. Seria necessário haver força política para enfrentar esse esquema, que aí você teria ideia da verdadeira força do Bolsonaro.
Hoje nós vivemos num mundo de redes sociais, num mundo de compartilhamento. Então você cria uma força política fictícia, que foi a que ajudou a eleger o Trump nos Estados Unidos e, consequentemente, eu falo consequentemente porque o mesmo esquema do Trump foi aplicado pelo Bolsonaro no Brasil. O mesmo esquema, rede social, robô. Ele não travou nenhum debate e ele usou as redes sociais, usou o atentado do qual ele foi vítima e usou o seu isolamento e ele falou para um determinado público e aproveitou a onda de antipolítica, a onda do antipetismo, o fato de que de fato existe corrupção política profunda no Brasil, corrupção generalizada, o Brasil é um país super corrupto, não há dúvida, criminaliza 50 mil homicídios por ano, ele tirou proveito de tudo, da barbárie brasileira, que existe e é fato político. Né? Então ele surfou nessa onda, né, nessa conjuntura, e ele hoje tem esse terço do eleitorado, ele consegue estimular esse eleitorado através das redes sociais. A gente não tem uma medida da realidade dessa máquina que ele tem nas mãos. A gente tem pistas de que isso envolve dinheiro e dinheiro grosso, mas hoje é possível que você estimule de fora do Brasil, ou seja, você pode montar uma estrutura fora do Brasil e através das redes sociais você causa, e é isso que tem acontecido. A suspeita de que a Rússia interferiu nas eleições americanas é não comprovada, mas é uma suspeita porque hoje a tecnologia permite que isso aconteça. Então a gente está numa névoa, né? E no meio dessa névoa o Bolsonaro fala para os seus seguidores muito mais próximos, ele não tem nenhum pejo de usar o poder, né? Vocês façam uma comparação entre o tempo do PT no poder republicano, escolhendo o número 1 da lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República, reitores também. Reitores, e com todas as preocupações republicanas em todas as questões e recuando de formar um Conselho Nacional do jornalismo, porque falaram que ia ser censura, o que não era verdade, porque seria uma OAB dos jornalistas, não tinha nada a ver, mas... Então, o Bolsonaro não tem nenhum prurido em relação, então ele está pedindo cabeça de jornalistas às redações e conseguindo, obtendo a cabeça de jornalistas. Pediu a cabeça do jornalista Paulo Henrique Amorim, né, que não está mais aqui conosco. E aí, quando ele faz isso, ele usa todas as armas das quais ele dispõe. Você vê o Bolsonaro usa. Você vê o que ele acaba de fazer colocando o filho para ser o líder. O líder do governo, não mais. Ele atropelou inteiramente. Agora você imagina o que deve ter acontecido no bastidor para ele conseguir as assinaturas suficientes para colocar o filho de líder. Imagine só o que não se passou para ele conseguir os votos necessários para colocar o filho dele de líder. Então ele não tem pejo nenhum. Então o Bolsonaro faz tudo que estiver ao alcance dele para exercer o poder. Com base nisso que você está dizendo, justamente que eu acho que ele pode fazer tudo para tentar implantar uma ditadura para mas ele não teria força política. Mas ele não tem força política para fazer isso. Mas ele poderia estar tentando fazer isso. Claro que nós não temos provas, seria só as bolsões, não adiantaria tocar mais assim. Mas por ele demonstrar ser essa pessoa que faz tudo para alcançar o poder, para alcançar suas estratégias, e ele que é um defensor da ditadura, então não duvidemos se isso puder vir alguma coisa acontecer, né? Não, eu acho que ele pode ser o Jânio Quadros, por exemplo. Não descarto essa possibilidade, uma tentativa, mas eu acho que seria uma tentativa muito arriscada, frustrada. Que joga para o povo não dá apoio, ele exatamente. Então, isso aí seria ele tem que fazer uma armação com os militares. Tem que combinar antes com o jogo e aí ver o que acontece. Como diz aquele jogador brasileiro, né? Combinar com o time adversário. Eu acho que você tem que combinar com o adversário. E aí? Entendeu? Eu acho que ele não tem essa força. Até porque o chefe dele, o cara que ele respeita, está numa situação delicadíssima nos Estados Unidos. A pesquisa mais recente já coloca, olha, nós estamos a apenas um ano? Não, nós estamos agora com algumas semanas só
discussão sobre a possível abertura da votação do impeachment. Sobre a reeleição do Não, Trump. não, votação do impeachment nos Estados certo. Unidos. Não foi nem votado no Congresso americano. Já tem pesquisa com 55% a mais recente de americanos apoiando o impeachment do Trump. Isso não foi. Quando o impeachment do Nixon aconteceu nos Estados Unidos, ele não chegou a ser afastado de fato pelo Senado, renunciou antes. Né? Mas quando isso aconteceu, foi depois de um longo tempo, ele até se reelegeu. Ele só renunciou depois de ter sido reeleito. Quer dizer, no Trump as coisas estão acontecendo num espaço de tempo muito mais curto. Quer dizer, ele também não está com essa bola toda. Então você vê o que está acontecendo. O que aconteceu na Bolívia, né? Você viu o que aconteceu na Argentina, no Chile, o que vai acontecer na eleição da Argentina. Vamos entrar agora nesse ponto, que é a América do Sul. Como você está percebendo essa crise dos países da América do Sul? E não é só da América do Sul. O problema é que nós temos uma crise mundial. Mas eu queria tocar no ponto especificamente da crise da América do Sul. Sim, mas vamos falar num contexto mundial, porque o que está acontecendo geopolítica agora, toda mundial, né? a cobra, nada pode separar. A conta está sendo cobrada, a conta de 2008 está sendo cobrada. A crise de 2008. Nós estamos ainda, depois de 10 anos, nós ainda estamos na cobrança da crise de 2008. Porque o que aconteceu depois da crise de 2008? Os governos se reuniram, os governos do capitalismo central, eles se reuniram e falaram assim, vamos tapar esse rombo imprimindo papel. Papel sem lastro. Jogando dinheiro no então, mercado. O que eles fizeram? Eles imprimiram um monte de papel. Então, é que nem se você, Luiz, decidisse sentar aqui com uma caneta, viu, o caro internauta. O Luiz sentou aqui com uma caneta, pegou esse papel aqui, cortou em vários pedacinhos e botou aqui $100, ou não sei o que, 50 euros. Pegou um monte desse papelzinho, imprimiu e saiu distribuindo, só que sem nenhum lastro, sem nada para assegurar o valor desse papel. Foi isso que eles fizeram, eles taparam o rombo e passaram a aplicar o quê? Políticas para transferência de renda, arroxo generalizado, arroxo nos mais pobres, fazendo transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos para tapar o rombo, para o rombo dos bancos. O rombo dos bancos. O dinheiro emprestado milhares que os Estados Unidos emprestou. Porque, só um minuto, só para dizer, lastro, quem não sabe, lastro é que eu não posso emitir dinheiro se eu não tiver dinheiro guardado em caixa para que isso possa ser pago caso aconteça uma crise, né, mundial dos bancos. Então, como os governos ficaram todos na mão dos bancos, porque afinal eles emprestaram para os bancos, na verdade, estão quebrados, qual foi a solução? Bom, vamos arrancar riqueza, trabalho, mais-valia dos mais pobres, transferir essa riqueza para os mais ricos, que são os donos dos bancos, afinal. Através das reformas. Através das reformas, que foram reformas. Então houve o arroxo da Grécia, e o arroxo foi generalizado. Chile, Argentina. Todos. Então, não, você tem hoje revoltas. O Haiti. No Líbano, você teve revolta no Iraque, quebra-quebras, etc. e tal. Você tem sintomas de revoltas em várias partes do mundo. Borbulhando. Né? São estados muito frágeis. Né? Estados muito frágeis, que estão na... O Chile é um caso. E cada estado tem a sua especificidade. Então, o Chile... O que nós estamos vivendo no Brasil? Nós temos um colchão do Lula. O colchão do Lula, que o Bolsonaro está começando a queimar agora, é o colchão de alguns bilhões que o Lula guardou no colchão, certo? Aquele não é o colchão que a Polícia Federal foi buscar na casa do Lula, que não tinha nada. A Polícia Federal levantou o colchão do Lula, da Dona Marisa, para procurar lá. Mas não tinha, o dinheiro não estava lá. Esse dinheiro... Não estava lá, não estava nem nos bancos internacionais, justamente, nem nas contas dos filhos. Não, na verdade, o Brasil, o que o Brasil fez? O Brasil fez uma coisa duvidosa. Só uma ele comprou fazer uma ironia assim, tesouro. Não estava lá, mas agora, anteontem, encontraram alguns milhões na casa de um procurador aí, né? Foi. Da Lava Jato. Adiante, desculpa. Foi. Do tio, né? Um parente? Foi. Um parente? Da Lava Jato, né? Não li bem a matéria, não, só... eu também, mas parece que não foi dele, foi de um tio.
em dinheiro vivo, e eram alguns R$ 1.000, não eram milhões. Eu acho que é isso. Checa aí, o Google é para isso. A gente lê tanta coisa, a gente acaba vendo a manchete. E nesses dias corridos, né? Nossa. Mas aí, Bolsonaro tá com o colchão do Lula. E o que o Brasil fez? O Brasil botou lá o dinheiro todo, rendendo juros do Tesouro Americano. Esse dinheiro ficou em papel do Tesouro Americano. O Brasil ficou lá com dinheiro que a China. Por isso que a China tem os Estados Unidos pelo pescoço. Porque a China é que tem mais seguro o papel dos Estados Unidos, entendeu? Então por que o Trump não pode dar um pontapé na China? Ele pode falar muito, mas o chinês é esperto. O chinês fica só ouvindo o Trump dando faniquito no Twitter. E o chinês só ouvindo, deixa ele falar. E os chineses têm a força. Qual é a força dos chineses? Eles têm o seguro dos Estados Unidos pelo dinheiro. Eles têm a grande reserva de papel do tesouro, está na mão dos chineses. Se os chineses botarem esse dinheiro, soltarem essa grana, explode o capitalismo americano e eles vão junto pro buraco. Então, um está dependendo do outro hoje. Hoje são codependentes, sistema dependentes. Mas aí o Bolsonaro está com esse dinheiro do Lula, o colchão que o Lula construiu, que na verdade é nosso dinheiro, é bom falar isso, porque a gente às vezes exagera, o povo acha que é o dinheiro do Lula. Não. O colchão que você fala é o lastro ouro, digamos assim, um lastro. Não, é o dinheiro. Banco Central, 350 bilhões. As reservas do país, que evitem que o real derreta, como o peso argentino derreteu. Certo? Então o Bolsonaro está agora, dia 4 de novembro, vai queimar um pouco do pré-sal com o acordo, né? Surpreendente nesse momento assim, é o comportamento, por exemplo, você vê, base de Alcântara. Alguns parlamentares do PCdoB, do PDT e do PSB votaram a favor da entrega da base de Alcântara para os Estados Unidos. São coisas que a gente não entende, né? Entende, a parte da esquerda. Mas voltando à parte da crise mundial, dos efeitos provocados pelas reformas, qual a sua expectativa para o Brasil após a recém-aprovada reforma da Previdência? Olha, eu acho assim, o Brasil está num sufoco danado, sufoco tremendo. Essa reforma vai impactar naqueles que têm pouca voz política. Acho que o Congresso brasileiro é um congresso de homens brancos ricos. Na cara. O Congresso, existe um divórcio muito evidente entre o Congresso e o povo brasileiro. Daí o fato de que a reforma passou por grande maioria. E foram poupados quem? Os parlamentares, juízes e os militares. Quer dizer, o Congresso brasileiro é um congresso corporativo. As representações lá dentro são representações que representam os mandatos são corporativos. Então você tem representante de sindicato, representante mas o povão, você tem muito poucos representantes do povão dentro do Congresso. Você tem um Paulo Paim aqui, e ali outro de outro partido, do PT, outro do PCdoB, falso, mas são poucos os que... Só ver a votação, né? 20 apenas, né? Então no Senado, né? 60 contra 20 aproximadamente. Então você tem uma representatividade que é baixíssima. E eu acho que isso é como a reforma trabalhista, né? A promessa qual era da reforma trabalhista? Que nós geraríamos milhões de empregos, não aconteceu. Reforma da Previdência, a mesma coisa. Promessas obviamente falsas. O Brasil, na verdade, o que o Bolsonaro está fazendo em nome da elite brasileira é preparar o Brasil para ser uma grande maquiladora, né? Porque nosso PIB, a presença da indústria no PIB brasileiro já está abaixo de 10%. Então, o Brasil vai deixar de ser um país industrial para se voltar ainda mais para o agronegócio e ser um país realmente que está abrindo mão da ciência, porque não precisa, um país desse não precisa de universidade criadora de... Se colonizar novamente. É um processo de recolonização do Brasil que a gente está vivendo. Então, é por isso que tudo é integrado. Né? Uma coisa é integrada, por isso que quando você olha para
o conjunto da obra no sentido mais amplo da palavra, do Bolsonaro, a obra dele, ela é completa nesse sentido. Você desmonta a ciência do país, você desmonta a soberania do país, você desmonta o pensamento crítico do país, você entrega, você privatiza tudo. A É o mesma processo do Chile. O processo do Chile. E até a nossa história, não? A ditadura militar praticamente fez tudo isso, fez tudo baixou os isso. salários, privatizou. Porque a ideia da Desvalorizou- ditadura foi essa desvalorizou mesmo. os Né? salários. A ditadura militar, ela foi instalada com a desculpa do comunismo. Isso era tudo desculpa, era óbvio que era uma desculpa. O mesmo Era um momento em que os Estados Unidos, nos anos 60, queriam exportar a sua manufatura. Os salários nos Estados Unidos, nesse período, estavam ficando muito altos. Os anos 50 nos Estados Unidos, você teve o boom do pós-guerra. Né? Eles chamam lá, porque eu vi lá, eram os baby boomers. E era do pós-guerra, depois da guerra, Segunda Guerra Mundial, 45, 50. Quando chegou nos anos 60, o salário do operário americano estava, para os padrões americanos, muito alto. Eles começaram a exportar, a pensar em precisamos exportar a nossa indústria, porque está muito caro aqui, vamos começar a achar mão de obra barata. Então, o que aconteceu no Brasil, o golpe de 64, tinha muito disso, era desculpa do anticomunismo. Vamos perder o Brasil para a Rússia, A mesma a União desculpa Soviética. mesmo Tira. desculpa de 2016, Sim, né? Corrupção, mentira, comunismo. eles queriam colonizar o Brasil para colonizar a mão de obra brasileira. Tantos anos Tanto depois. que eles fizeram o arroxo, a primeira coisa que foi é arroxo salarial. A ditadura fez um grande arroxo salarial, fez intervenção nos sindicatos, para isso, porque eles queriam um arroxão. Eu estive lendo hoje um artigo seu de outubro de 2018 sobre fake news, onde você falava que 50 anos depois, as influências das fake news, né? Como eles incentivam, né? E incentivaram nas eleições pessoas a irem para ruas em outros países, como não no Brasil, a insuflar essa população e ir para as ruas defendê-los, porque está defendendo contra o ódio, contra o antipetismo e tudo. Então, quer dizer, não temos provas ainda da influência americana sobre o período de 2016. Né? Como você diz lá, será que vamos esperar mais alguns anos para ter essa prova, né? Sim. Você tem que olhar a história, sempre você tem que olhar a história. A geopolítica, né, mundial, está tudo interligada. Né? Não Quando tem você como. olhar para 64, você veja a Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun, ninguém sabia dela. Então falavam, não, isso aí é papo furado, que não tem influência nenhuma da CIA aqui na eleição brasileira. Isso é tudo história de os comunistas mentirosos estão inventando. Depois foi se olhar e viu que a CIA financiou campanhas políticas aqui no Brasil, inclusive do pai do Aécio Neves. Financiou muitas campanhas. Troca do governo para Minas políticas. Gerais ali e tudo. Exatamente, a ideia de sediar, em caso de guerra civil, o governo em Minas, em Belo Horizonte, ser a capital do Brasil dividido, foi Nesse gringos. Nada se sabia que o Roberto Marinho tinha sentado com o Castelo Branco e falado para ele, nada de eleição presidencial em 65 como estava previsto. Por quê? Porque quem é o Roberto Marinho? O Roberto Marinho fundou a Globo com o dinheiro da Time Life. Time Life era a grande empresa de comunicação dos Estados Unidos, tinha a revista Time, mas mais importante, tinha a revista Life. A revista Life é a cara dos Estados Unidos, caras dos anos 50. Aquela revista ilustrada, Manchete, teve aquela revista Manchete, todo mundo lia essa Life. Ela fez a cabeça dos americanos durante a Guerra Fria. Era muito importante. O Henry Luce, que era o dono da Time Life, mas a Life era mais influente dos Estados Unidos, era que nem a Reader's Digest, as seleções, já que o Brasil. Esse cara, esse Henry Luce, ele era agente disfarçado da CIA. Isso é factual. Ele não era um agente com carteirinha, não precisava ser de carteirinha. Ele era da elite americana ligada à central de inteligência. Então ele emprestou dinheiro para o Roberto Marinho comprar a TV. E aí, depois que o Roberto Marinho montou a TV, né, teve uma confusão no Congresso, o Congresso foi para cima, investigou o Roberto Marinho, ele, por causa de uma CPI, não vou devolver o dinheiro, mas aí já tinha.
E aí, quando o golpe veio, o Roberto Marinho já tinha sua TV, eles atacaram a Excelsior, desmontaram, foi a única emissora que chamou o golpe de golpe no seu telejornal. Eles desmontaram a Excelsior, todo o elenco, o cast da Excelsior foi para a Globo, e a Globo se transformou. A porta-voz é a maior beneficiária da ditadura militar do Brasil. Sabe por quê? É o seguinte, uma coisa que pouca gente sabe, um dia eu vou escrever um livro sobre isso. Não tinha rede nacional de televisão. Quem fez? Embratel. A Globo foi na aba da Embratel. Quem cortou os espaços para colocar as antenas foi tudo a Embratel com dinheiro público. E a Globo só ia atrás e botava o sinal dela. As prefeituras davam o terreno, punham a torre e a Globo só ia. Nesse artigo que você fala lá, você fala um termo, não sei o que, colorida, nesse artigo 2010, 2018, que você fala sobre os fake news, que incentivava, você falou não sei o que colorida, não estou lembrado bem agora. As revoluções coloridas, sim. Colorida, sim. né? Que vai ao tema dos fake news, que agora me fugiu. Continue, eu vou lembrar do complemento dessa pergunta. Sim, as revoluções coloridas foram um fenômeno. Lembrei. Assim, fake news atualizados para celular, né? Porque os Sim. jornais produziam anos e anos fake news, como Sim. O caso da bicicleta do Ibrahim Alckmin, Sim. o caso dos brilhantes, né? E outros mais. Agora, Dos brilhantes foi do Alckmin. Do Ibrahim Alckmin. Das bicicletas foi do Alcenir Guerra. Alcine Guerra, exatamente. Isso. Então esses fake news existiam, só Sim. que agora passaram a ser informatizados. É que agora é mais rápido. Agora é mais rápido, se espalha mais rápido e é praticamente impossível. Se você sair aqui para falar da mamadeira de piroca, falar do Haddad, kit gay do Haddad, você vai encontrar um monte de gente que até hoje acha que isso é verdade. Isso é impossível desmentir. Isso circula com uma velocidade, então fake news sempre existiu. Pra você ter uma ideia, fake news, por exemplo, o Chaves proibiu porque ele sabia que os americanos iam querer influenciar o resultado de uma eleição na Venezuela. Aliás, não era uma eleição, era um plebiscito. Ele sabia que os americanos iam fazer alguma sacanagem, então ele proibiu a divulgação de pesquisas na Venezuela. Sabe o que os americanos fizeram? Não. Eles fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos, em Nova York, e fizeram na Venezuela uma boca de urna, e em vez de divulgar na Venezuela, divulgaram em Nova York. Para que CNN e a CNN pegava na Venezuela, CNN Internacional, aí pum, e aí isso saiu no boca a boca na Venezuela. Uma pesquisa que dava a derrota do Chaves no plebiscito 60-40. E ele ganhou por 60-40. Foi o inverso. Foi o inverso. Só para quê? Para causar comoção, dúvida e tentar botar o povo na rua. Só que o povo não foi. Então, são técnicas usadas. Muito usados também aqui nas campanhas brasileiras. Foram usadas nessas revoluções coloridas, que ficaram famosas, porque foi um momento em que os Estados Unidos estavam no pós-fim do Muro de Berlim. Os Estados Unidos queriam se acercar, abraçar as ex-repúblicas soviéticas todas, né? Os Estados Unidos queriam fazer uma expansão da NATO em direção à Rússia, e aí deram uma série de golpes no entorno da Rússia. Esses golpes foram financiados pelo NED, National Endowment for Democracy. Seria o quê? Fundo pela Democracia. Esse Fundo pela Democracia, porque foi o seguinte, tenho tempo para explicar um pouquinho? Eu não queria usar tanto do seu tempo, né? Para não ficar tão longo, que já está aí 38 minutos. Então estou quase acabando, vou acabar só nessa. Não, mas temos mais 2 tempos ainda. O Reagan, ele tentou dar aquele golpe lá do Irã Contras. Ele foi lá, vendeu arma para o Irã para dar o golpe na Nicarágua, financiar os Contras, derrubar o governo derrubar o governo dos sandinistas. Deu mal, deu ruim para ele. Aí o que ele falou? Putz, eu não vou poder influenciar mais fazer política externa, eu tenho que arrumar um jeito. Isso foi em 70 e pouco. O Reagan assumiu em 80, né? Certo. Mas foi mais para frente, foi mais para frente, foi no segundo mandato dele, 84, foi 85 por aí, segundo mandato. Aí, como deu mal ele, quase, apareceu um coronel, Oliver North, que assumiu para ele, como sendo dele. E aí o Reagan quase foi pichado, o Reagan. Aí, o que ele fez? Ele falou, bom, tem que arrumar um jeito de financiar as minhas revoluções externas. Aí ele criou um negócio financiado
democratas, os democratas toparam, que era esse NED, National Endowment for Democracy, uma coisa para promover a democracia do mundo, que era golpe americano, só que civil, como eles influenciar a sociedade civil. E aí o Congresso americano aprovou dinheiro para esse NED, e esse NED ajudou a financiar essas revoluções através da sociedade civil coloridas. Então foram vários países que passaram por essas revoluções, algumas fracassaram, porque os russos já tinha caído a União Soviética, tinha acabado, os russos sacaram e algumas foram abortadas por contra ataques russos, vamos dizer assim. É engraçado como eles invadem o mundo todo, né? Aí todo mundo adora o país dos Estados Unidos, mas não sabe o que eles fazem no mundo, né? Acha que é a mil maravilha. A diferença que eu falo às vezes brincando é assim, enquanto eles roubam o mundo todo e protegem os seus, né? O Brasil a gente briga entre a gente mesmo, assim como time de futebol, ao invés de ir para abraçar. Eles também brigam entre eles, mas é o que eu lhe disse. Não na proporção, talvez. Não, eles brigam muito entre eles, mas é que tem uma política de Estado que paira sobre o Estado americano, assim. Paira sobre as brigas políticas americanas. Tem um política limite. de Estado Tem um limite. A política de Estado é feita pela CIA. A CIA, ela é representante, ela faz a política de Estado dos Estados Unidos. A elite americana, não sei se você conhece bem a história da CIA, a CIA é formada por só... A CIA não é uma coisa banal e nem é uma coisa de quinta categoria, não é uma coisa de baixo nível, é uma coisa de altíssimo nível. A CIA, a formulação dela é tudo as escolas de altíssimo nível dos Estados Unidos. Só sai graduado, pelo menos os cabeças da CIA são todos graduados que fazem o serviço intelectual, graduados nas melhores escolas dos Estados Unidos. Ali da Ivy League, que eles chamam, a liga das melhores escolas americanas. Então, ela faz o serviço intelectual da elite americana, da elite aqui da costa leste dos Estados Unidos, que pensa nos Estados Unidos. Yazinha, vamos para o Lula. Você é Lula livre e por que você é Lula livre? É óbvio que eu sou Lula livre. Isso não de maneira alguma retira críticas, muitas que eu tenho, às políticas do Lula, não à pessoa do Lula. Foi um líder muito importante da história do Brasil, comparável ao estadista Getúlio Vargas. Cometeu erros políticos graves, dentre os quais posso apontar um, assim, o mais importante, acho que é o dedaço do Lula, né? O PT se deixou levar pelo dedaço, e aí a democracia interna do PT, que era O que seria o dedaço? O dedaço é o Lula apontar o dedo, é meu candidato, é meu candidato, tá. é meu candidato. A democracia interna do PT se enfraqueceu muito. O PT era um partido muito vivo internamente, muito vivo, nas suas tendências, né, nos anos 80. A base, encontro com o povo, decisões, votações. O PT sempre foi um partido muito vibrante. Então passou a ser país de líderes? Mandatos, né? Passou ao poder e aí os mandatos assumiram um papel muito importante, né? O mandato tem um papel e os mandatos tendem até por geografia, ficarem muito ligados a Brasília, né? E ao poder mesmo, aos gabinetes. É uma coisa de poder mesmo, de poder, de geografia mesmo. Mas você acredita que esse Agora, é um grande pedaço partido. dele foi porque ele é autoritário? Não, Ou porque não, chegavam porque até ele ele é um cara tem que é brilhante. Que é Ele brilhante, uma visão estratégica tem uma boa, visão estratégica e passaram a ter um brilhante. respeito maior e procurá-lo para as decisões. Sim, acho que são as duas coisas, né? E aí tem medo, porque um grande líder como Lula, ninguém fala não para ele. Se eu faço uma crítica ao Lula, você precisa ver como as pessoas... Eu, que sou um coitado, sabe? Não tem importância nenhuma para ter nada. Sou um jornalista, faço uma crítica lá. Faço uma crítica, o mundo cai. Imagina internamente uma pessoa próxima do Lula, que eu conheço de entrevista, não conheço o Lula pessoalmente, assim. Eu conheço como entrevistado. Já viajei, fiz coberturas com o Lula, só, não tenho relação. O Lula, eu somente bati uma foto, mas estou buscando uma entrevista aí. Não, a Conceição Lemos, que trabalha comigo, essa se conhece melhor. Ele foi padrinho de casamento, ela o conhece. Eu não tenho relação nenhuma. Agora, se eu faço uma crítica e sou detonado na internet, imagino uma pessoa que é próxima dele se dá e fala, ô Lula, não é assim. Imagino. Então, acho que as pessoas, fica o entorno
eu acho que o entorno deve ter uma grande dificuldade de dizer as coisas para o Lula, entendeu? A gente acredita que você, a gente fala, eu e os que eu conheço, eu acredito que você também, pela conversa que nós estamos tendo, somos mais, acima de tudo, Lula livre por todo o processo como foi dado. Não, foi o processo não, eu sou, totalmente evado, né? Sim, primeiro. De erros, né? Não, primeiro que é assim, é preciso primeiro fazer Então, uma crítica da Lava Jato. Como, aí vamos entrar na Lava Jato sim. e no Supremo, né? Você acredita que o Supremo possa decidir agora que está sendo julgado, até agora está, né, vai ser julgado esses dias, que o Supremo possa decidir pela prisão em segunda instância ou não vai ser em segunda instância? A minha expectativa, sinceramente, é que decidisse contra a prisão em segunda instância. A minha expectativa era essa, eu dava como certo. Eu não sei se a pressão funcionou para mudar os votos. E você acha que o Sérgio Moro vai ser considerado parcial pelo Supremo? Também sim. Devido a todo o processo da Essa Lava é a minha Jato? expectativa, mas eu também não tenho nenhuma informação de coxia que eu possa dizer para você. Assim, mas eu acho que sim, eu acho que se justamente agora, por que deveria ser o processo da Lava Jato anulado ou coisa parecida? Olha, eu acho assim, primeiro que o processo da Lava Jato, o trabalho que o PT vinha fazendo, que o Lula e a Dilma fizeram no poder, quando estavam no poder, é o processo pelo qual se deve combater a corrupção. É óbvio que é preciso combater a corrupção fortalecendo as instituições, que elas devem combater a corrupção dentro da lei. Mas não com espetáculo, entendeu? Você não combate a corrupção, você combate a corrupção fortalecendo institucionalmente aqueles que têm o dever de combatê-la, não fazendo showzinho. Porque o showzinho tem esse efeito, o showzinho e a condenação das pessoas através da mídia não passa disso. E agora com a Vaza Jato, nós estamos tendo uma oportunidade de ver quais eram os objetivos de longo prazo. Por que eles trabalhavam? Eles trabalhavam para quê? Para obter poder. Trabalhavam Dallagnol, para quem também? Dallagnol e Moro trabalhavam mirando no próprio poder. Eles queriam poder para si. O Dallagnol trabalhava para obter poder e a articulação para que ele tivesse aquele dinheiro da fundação claramente demonstra isso, cometendo um monte de ilegalidades. Eles não foram eleitos para isso. Eles atropelaram o Congresso, eles atropelaram... Por mais que eu acabei de falar, há pouco criticar o Congresso. E você acha que o Lula pode ser solto ao final desses dois processos que estão para ser julgados? A minha estimativa... Ainda este ano? A minha estimativa é sim, de que as chances de que Lula seja solto são grandes. A minha estimativa é de que sim. Acho que nós estamos assistindo agora a um embate entre o STF e nesse momento é entre o STF e o governo Bolsonaro. Acho que o Lula, nesse aspecto, ele é importante, ele é essencial, mas a briga aí é mais nesse momento entre o equilíbrio entre o STF e o governo Bolsonaro. Nós vamos ver agora, no resultado dessa votação, o efeito da pressão que o governo Bolsonaro possa eventualmente ter exercido sobre a corte. Se o Lula permanecer preso, significa que a articulação do Bolsonaro com os militares no bastidor continua grande, forte e poderosa. Caso contrário, se o Lula solto, porque obviamente que o Bolsonaro não tem interesse em ver o Lula solto e articulando contra o governo dele. Se o Lula sair por aí com uma caravana, Lula é a única pessoa hoje no Brasil que tem condições de arrastar gente. Anteontem, se não me engano, ele disse que ao sair da cadeia, de arrastar gente para a rua. Arrastar gente na rua. Arrastar gente na rua e causar. Andar pelo Brasil, primeiro vai à vigília, depois vai visitar o delúvio, né? Então, essas coisas podem realmente causar uma situação política, dificultar a vida do Bolsonaro, que já não está fácil. Então, o Brasil tem jeito. Falta... Eu acho que é o seguinte, o Brasil está numa situação muito difícil, independentemente de ser o Lula. Eu acho, assim, pessoalmente, acho que
Acho que o PIB segura o Bolsonaro de olho nas privatizações, né? As reformas, a reforma da Previdência acaba de ser aprovada. Essas reformas que vêm adiante não são as mais importantes mais, a tributária não é a reforma. As reformas essenciais que o PIB queria foram feitas. Agora é a parte das privatizações. Agora a parte das privatizações que são do grande interesse do PIB. E se o Bolsonaro segurar as privatizações aí, ele vai segurar, ele será mantido no poder enquanto as privatizações se arrastarem. E ele vai tentar segurar isso o máximo de tempo possível para ele garantir a sua permanência no poder. O PIB vai estar com o Bolsonaro enquanto ele tiver com esse trunfo na mão. Você gostaria de deixar algum recado para os internautas sobre o seu blog? Algum outro recado você gostaria para a blogosfera? Para esse novo nicho de mercado? Não, o blogosfera está super bem. Acho que as pessoas estão muito críticas. Eu gosto muito de ver... Acho assim... O jornalismo crítico tem ganhado muita força. Acho muito importante que as pessoas saiam e falem, e critiquem. Eu não gosto de jornalismo bovino. Expresse sua opinião desde que haja respeito para o complexo. Acho muito ruim o jornalismo bovino, entendeu? Também não gosto de desrespeito, não. Acho bom criticar o Ciro, acho bom criticar o Lula, acho bom criticar todo mundo. Não sei se eles gostam de crítica. Não, né? Não sei, Entende? Eu também acho que a gente não deve perguntar se gosta ou não. Acho bom criticar o Boulos, acho bom criticar... E, obviamente, nós sempre temos um histórico de críticas aos tucanos. Né? Os tucanos a gente gosta de contar a história de tucano. Né? E, obviamente, ao Bolsonaro e essa turma que é bizarra. Quer dizer, é até difícil. O nível de bizarrice é tão grande. O que você vai falar sobre uma troca de memes de animais? 3 ratinhos, 3 ratinhos e viadinhos. Isso foi o quê? Que você faz caras produzir crescimento no outro. Né? Quer dizer, é difícil, né, gente? Mas vamos manter a luta. Porque a conjuntura muda. Vocês estão vendo o que aconteceu no Chile. A conjuntura ela muda muito rápido. Eu acho, por exemplo, que eu escrevi isso, é Chile ou Lula. Porque só o Lula pode fazer uma coisa que eu critico no Lula. Eu acho que conciliação de classes, eu acho que esse modelo ele está morto. O Lula vem aí, vem para fazer conciliação. Eu por mim, minha opinião, que não tem significado, gente, por favor. Mas acho que o candidato de 2022 do PT deveria ser o Haddad, não deveria ser o Lula. O Lula já cumpriu o papel histórico como presidente no poder, instalado no poder. Ele continuará tendo, mas é hora de botar uma nova geração, assim, gente. Eu acho, por exemplo, já sei que vão falar mal, mas, por exemplo, Evo Morales não deveria ter, ele deveria ter formado uma nova, sabe? Ele deveria ter formado um cara, ou pega seria o vice dele, que é um cara brilhante. Eleições, né? O vice dele é um cara brilhante, é um intelectual brilhante. Põe lá o poste dele, elege um cara. Mas já no caso do Lula, como ele mesmo falou, como não quis ser naquela época da Dilma na reeleição, ele não queria nem ser, pelo menos essa é a interpretação que eu tenho, posso estar equivocado, ele não queria nem ser mesmo candidato, mas como partiram para cima dele, mostrando que ele era um cara, que ele não era corrupto e etc, colocaram ele como morto, era mais do que natural o próprio Lula querer ser candidato e o PT e seus apoiadores apoiarem para tentar subir a imagem dele que estava sendo denegrida. Então, mais do que nunca... naquele momento, quero o respeito com nós, pelo que ele fez o Brasil e deixou o Brasil lá em cima. Sim, naquele momento... todo o apoio para ele ser candidato. Sim. Não, no momento em que ele foi, também acho que saiu tarde. Era para ter saído pelo menos uma semana antes. A transferência para o Haddad foi tardia, na minha opinião, que não entendo. O Lula é gênio de Na minha opinião, deveria ter sido naquele dia que a ONU deu respaldo ao Brasil, dizer que ele poderia ser candidato. Nós somos engenheiros de obra pronta, certo? Obra pronta, depois que aconteceu. Depois que aconteceu, a gente fica dando palpite. O Lula tem que decidir tudo no calor da hora. Entendeu? E ele já acertou muito mais do que a gente na vida toda. Ele merece o crédito, a gente não sabe nada. Vai. Então, muito obrigado, gente. Isso aí. Obrigado, Azinho. Boa noite. TV 12, site Viomundo. Acesse. Valeu, boa noite. Valeu, gente.